Olá, tudo bem? Continuando nosso assunto sobre equações diferenciais, hoje nós vamos falar sobre os campos de direções, né? O que vem a ser essa ideia de campos de direções, né? É que muitas vezes a gente não consegue ter uma solução algébrica para a ideia de equações diferenciais, mas a gente consegue ter uma visão geométrica. E entendendo essa visão geométrica, como isso pode ser importante para o entendimento do comportamento dessa equação, beleza? Então vamos falar um pouco dessa parte teórica aí, tá bom? Bem, então, campos de direções, né, como eu já disse, em muitos casos é impossível resolver a equação diferencial. No entanto, mesmo sem a solução explícita, nós podemos aprender um pouco por meio da abordagem gráfica, né, chamados campos de direções, tá? Então nós temos a primeira situação ali, uma equação, né, a derivada de y igual a x mais y, com a condição inicial y de 0 igual a 1, tá? Como não conhecemos uma forma para a solução, ainda não, né, a gente vai falar disso mais para frente, como é possível esboçar o gráfico? Tá? Então, vamos pensar um pouco nessa estrutura ali. Tá? Então é o seguinte, vamos pensar um pouco sobre essa questão. A equação acima nos diz que a inclinação em qualquer ponto xy, conhecida como curva solução, é igual à soma de suas coordenadas. Tá certo? Então, em qualquer um dos pontos que eu escolher, eu vou ter uma curva solução, tá? Em particular, como a curva passa pelo ponto 0,1, sua inclinação deve ser 1. Assim, alguns pares ordenados próximos ao ponto 0,1 possuem a mesma inclinação 1, ou seja, inclinação 1 seria o arco de 45 graus, tá? O campo de direções permite visualizar o formato geral das curvas soluções, tá? E esses pequenos segmentos de reta indicam a direção na qual a curva solução está seguindo. E isso nos ajuda a visualizar o formato geral dessas curvas, tá? E nós temos esse exemplo aqui. Esboce o campo de direções para a equação diferencial y' igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1, tá? Eu não vou esboçar a curva solução que passa pela origem, mas a gente vai ter uma ideia de como isso acontece, tá? Vamos abrir lá o GeoGebra para entender melhor como é que faz isso, tá bom? Bem, aqui no GeoGebra, antes de a gente fazer aquele exemplo solicitado, vamos fazer aquele inicial lá que eu fiz essa questão da soma dos pares ordenados ali, tá? Então, vou chamar A, dois pontos igual a x mais y, certo? Que daí ele mostra que é uma função de várias variáveis ali, e eu vou chamar o campo de direções. Então, o campo de direções de quem? Da função A. Tá ali o resultado, tá? E daí, a condição inicial era que no ponto 0 eu tinha 1, e isso me ajudou a entender, porque ó, aqui no ponto 0,1 a inclinação é 1, ó, por exemplo, ó, dá a impressão que é 1, próximo aqui. Então, isso me ajuda a entender. E conforme vai somando isso daí, o que vai acontecendo? Essa curva vai aumentando, certo? Vai aumentando, aumentando, aumentando até ir para o infinito. Então o que acontece? Ó, vocês podem observar que todos os valores aqui, ó, próximos aqui, passados indo para valores positivos, ela tem um comportamento, né, de mudar de sentido e começar indo para mais infinito, certo? E nessa perspectiva, bem, a gente pode também pensar nos valores à esquerda, né? Então, à esquerda, o que está acontecendo? Opa, mantém essa ideia aqui, ó, próximo, só que conforme vai vindo negativamente, né? Você pode observar que vem decrescendo, né? Ou seja, ela vem numa perspectiva negativa, ou seja, vem decrescendo, vem numa ideia assim, vindo de menos infinito, né? Passa pelo ponto aqui, no caso, ponto 0 para x, 1 para y, e começa a crescer novamente, tá? Então o campo de direção nos permite ter essa visão de como é o comportamento gráfico de uma equação diferencial, tá bom? Vamos fazer o próximo exemplo ali. Bem, o próximo exemplo, né, é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. Então, A, dois pontos igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. Tá?
e campos de direção da função A. Tá ali o resultado, né? E daí ele pede para fazer uma avaliação, né? No caso, fazer o gráfico quando passa pelo ponto 0, 0. Então o que a gente pode observar? Ó, aqui ele vem, né, no ponto 0, 0, né? Aqui a função x ao quadrado mais y ao quadrado, ou seja, se eu pegar os termos e começar a subtrair, por exemplo, se eu pegar 1 e 1, ó, dá 0, ou seja, aqui quase uma tangente, né? 1 menos 1 também quase uma tangente, mas aqui nos valores entre menos 1 e 0 há uma variação, né, angular, por assim, então há uma inclinação. Então essa inclinação aqui, ó, vocês podem observar que no ponto 0, ó, ela vem decrescendo, né? Só que depois de um determinado momento ela volta e vai para mais infinito. E daqui, olhando pelo lado negativo, ó, ela vem assim mudando, né? Ela vem aumentando, né? A gente pode dizer assim, vem aumentando. Aí ela vai mudando a sua inclinação, passa pelo ponto 0 e sobe infinitamente. Tá? Então a gente pode observar que próximo ao ponto 0 nós temos uma certa, como é que se diz assim, estabilidade, né? Nesse ponto entre o ponto menos 1 e 1 nós temos uma certa estabilidade. Então isso também é uma das coisas que o campo de direção nos fornece. Muitas vezes, como eu já foi dito lá, que eu não consigo achar a solução, mas os campos de direções nos permitem ter uma visualização de como seriam essas soluções, beleza? Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa videoaula, né? Se você gostou, compartilhe com os colegas da universidade e de outras universidades, né? Pois, como eu sempre digo aqui no canal, o conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Um forte abraço a vocês, se cuidem e até a próxima.